Aleluia. Eu vou ser sucinto em minhas palavras, porque nós temos ainda uma atividade para realizar. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Sente por bondade, meus irmãos. O Senhor Jesus, nos capítulos anteriores, Ele está ministrando a uma multidão, como também explicando suas parábolas aos seus discípulos em Cafarnaum. E naquele dia, ou no dia a qual Marcos está escrevendo, o historiador Marcos, depois que se tornou um pilar da igreja, e alguns dizem que se tornou Marte, sendo bispo da igreja no Egito, mas ele escreve dizendo que naquele dia, já sendo tarde, aquele dia foi um dia bem ativo para Jesus, um dia de pregações, palavras, curas, libertações, um dia pesado. E Jesus então resolve sair de Cafarnaum e ir para a região leste no intento de descansar um pouco, porque é uma região um pouco menos habitada. E as regiões onde Jesus passa, como Cafarnaum, que tem bastante gente, bastante morador, atraía muita gente a Jesus. Multidões e multidões iam ao encontro dele. Jesus, então, estava com o intento de descansar um pouco o corpo físico. Jesus era humano. E Jesus, então, vai dizer para os seus discípulos: passemos para outra margem. E aqui está uma palavra de ordem da parte de Jesus e de uma certeza: nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos passar para outra margem. Jesus, então, se despede da multidão, reúne os seus discípulos e vão atravessar ou passar para o outro lado. Entenda, os discípulos de Jesus, tais como Pedro, era um pescador nato, profissional, e conhecedor da geografia do lago da Galileia, ou do mar da Galileia, ou do lago de Genezaré. Pedro conhecia aquele lago, a geografia daquele lago, e eles, atravessando a margem, indo para a região de Gadara. A Bíblia relata
que uma grande tempestade se levanta. Mateus vai falar grande tempestade. Marcos vai falar sobre um grande temporal de vento. O lago da Galileia, ele é 210 metros abaixo do nível do mar, cercado de montanhas tais qual o Monte Hermon, com 2.700 metros acima do nível do mar. O ar gelado do Monte Hermon, quando bate com as águas quentes, formam grandes tempestades. Só que essa tempestade aqui, ela é diferente. Não é uma tempestade comum. Não é uma tempestade que os discípulos estão acostumados. Não é uma tempestade que os discípulos já sabem como trabalhar com ela. É uma tempestade anormal, fora do comum. Como Jesus estava indo para a região de Gadara, e Gadara tinha um endemoniado, chamado de endemoniado gadareno, ou os gesarenos, que é a melhor interpretação para a expressão Gadara. Satanás sabia qual era a margem que Jesus ia atravessar. Pela localização da embarcação e para onde estava apontando o barco. Se ele chegar em Gadara, ele liberta a vida daquele homem que eu aprisiono. Ele transforma a vida daquele homem que é completamente cercado por uma legião de demônios. Então, muitos estudiosos sugerem que essa tempestade, ela foi provocada pelo diabo. Provocada por Satanás. Para não permitir que Jesus chegasse a outra margem com os seus discípulos e os matasse naquela tempestade. E os aniquilasse naquela tempestade. Quando se há uma grande tempestade, é comum as tempestades elas baterem no lado de um barco, segundo alguns especialistas. Só que a ideia aqui no original, quando Marcos está escrevendo ou recebendo as informações de Pedro, a informação é que a tempestade estava atingindo todos os lados daquele barco, a ponto de as águas encher o barco. E com o tempo, o barco ia a pique, ia naufragar, ia sucumbir naquela tempestade. Só que no versículo 35, Jesus disse: passemos para outra margem. A tempestade foi tão feroz que os discípulos, eles começaram a temer. Jesus estava descansando horas, como um ser humano, sendo 100% homem, 100% Deus. Jesus estava descansando do cansaço físico do dia, dormindo na popa daquele barco. Encostou sua cabeça em um travesseiro, e não é um travesseiro igual ao seu, é o travesseiro de uma embarcação, é um pouco mais duro, mais ríspido. Mas Jesus descansou, dormiu, e os discípulos tentando lidar com aquela tempestade, e Jesus no barco. Os discípulos então resolveram acordar
a Jesus. Resolveram chamar a Jesus, que estava dormindo. E eles o chamaram Rabi, ou mestre. Não te importa que pereçamos. A ideia da palavra perecer ali é pó. Não importa, Senhor, de irmos ao pó, isto é, morrer, sucumbir a essa tempestade. Jesus então se levanta, acorda, e o acordar de Jesus não é como o nosso. Quando Jesus despertou do sono, ele despertou e já falou. O despertar de Jesus não é como nós, que vamos se acordar depois de 30 minutos que estamos com os olhos abertos. Se alguém falar com você naquele tempo em que você está levantando do sono, é capaz de você não conseguir responder a pessoa, porque você ainda está acordando. Pensando na vida, pensando no dia a dia, de como que vai ser as coisas. Mas quando Jesus despertou, a ação foi imediata. E nós temos aqui dois elementos: o vento e o mar, ou as águas, ou o lago. Quando Jesus se levanta e olha para aquela tempestade, irmãos, Jesus estava dormindo com uma tempestade e o barco enchendo d'água, descansando, sendo que os discípulos já haviam visto alguns milagres de Jesus, como os milagres de Caná da Galileia. Só que eles ficaram atemorizados: nós vamos perecer, nós vamos morrer. Acordem a Jesus, desperta Ele, desperto a Jesus. E quando desperto a Jesus, a palavra de ordem já veio: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Só que eu acho interessante a palavra repreendeu. Repare aí no versículo de número 39, ele despertando, repreendeu. Jesus tinha entendimento da natureza daquela tempestade. Jesus, ele sabia quem estava ocasionando aquela tempestade, aquele vento forte. Jesus então ele repreendeu, e a ideia de repreender aqui no original é Jesus estava dizendo: as forças que dominam essa tempestade, elas sucumbem agora, elas terminam agora. As forças que ocasionaram essa tempestade, elas terminam exatamente agora. Horas, quando você tem uma tempestade ela não cessa de uma hora para outra, ou de um minuto para o outro. Uma tempestade em alto mar, ela vai vindo a bonança com o tempo. Quando Jesus repreendeu, foi na hora. Não levou 1 minuto, 2, 10, 30, não levou um dia para aquela tempestade passar. Quando Jesus repreendeu a fúria da natureza, o vento na hora ouviu. O mar na hora escutou, mas o mar e o vento não têm ouvidos, mas o dono dele tem. O dono do mar, o dono do vento, tem poder sobre aquilo que ele criou. Quem criou o vento, quem criou o mar, quem criou a natureza, tem poder de estabelecer controle, descanso, bonança. E o dono do mar e o dono do vento só trouxe uma palavra de repreensão: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. Na hora parou, na hora
cessou. Satanás sabe que contra o poder de Jesus, ele não tem ação de derrota, ele não tem ação de morte, ele não tem ação de destruição, ele não tem ação de sucumbir. Se Jesus disse acalma-te, se Jesus disse aquieta-te, então tem que obedecer na hora que ele determinou, na hora que ele falou. Aquieta-te, vento, acalma-te, mar. Na hora, as armas do inferno caíram. Na hora, Renato, as armas do inferno sucumbiram. Há tempestades que são levantadas pelo diabo. A tempestade aqui era para impedir Jesus e os seus discípulos de chegar no outro lado. A tempestade aqui, Léo, era para impedir Jesus e os seus discípulos de chegar em Gadara. Jesus tinha um propósito em Gadara. Embora ele atravesse o outro lado para ter um pouco de tranquilidade em relação à multidão, mas havia um propósito em Gadara. Nada vai impedir o propósito de Deus na nossa vida. Nada vai impedir o propósito de Deus para a sua igreja. Pode se levantar vento contrário, pode se levantar tempestade, pode se levantar terremotos, pode se levantar tsunamis, pode se levantar furacões. Se ele disse acalma-te, se ele disse aquieta-te, tem que parar para nós atravessarmos e chegarmos do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. O texto inicia dizendo: atravessamos, chegamos à outra margem. Nós vamos chegar do outro lado, pastor Josemar. O fato de você ter que atravessar não vai inibir com que tempestades, ventos fortes venham contra a sua embarcação. O fato de você ter que passar a outra margem, o fato de nós entrarmos num ano e termos que atravessar este ano para chegar no próximo, não significa que não terá tempestades. Não significa que não terá vento forte. Não significa que o mar não vai açoitar o nosso barco. Mas Jesus está no barco. E com ele está a sua palavra de ordem. Este ano vai se levantar tempestade, sim. Vai se levantar vento forte, sim. Vai se levantar o dia mau, sim. Você vai passar por dificuldades, sim. Mas você vai chegar do outro lado, porque Jesus está no teu barco. Aragashoramandahai. Jesus está no seu barco, Duarte, e é por isso que você vai chegar do outro lado. Jesus está na nossa embarcação, Dani, e é por isso que nós vamos chegar do outro lado. Satanás vai se levantar contra você. O inferno vai se levantar contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu ministério, contra a sua chamada. O inferno vai se levantar contra a nossa liderança. O inferno vai se levantar contra os teus liderados, mas não vai impedir você de chegar do outro lado. Não vai impedir você de atravessar nesta embarcação que está você e sua casa, nesta embarcação que está você e seus liderados. Ninguém vai ficar de fora. Todos vão chegar do outro lado, porque Jesus está no barco. O fato de Jesus estar dormindo não significa que ele não está agindo. Jesus dormindo é mais poderoso do que o diabo acordado. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia da tempestade.
Jesus sabia do vento forte. Jesus sabia das ondas que estavam açoitando o presbítero irmão Jorge, aquela embarcação. Mas ele estava ali. Ele estava ali. O mais importante durante as tempestades da nossa vida, Rafa, é Jesus na polpa do barco. O mais importante diante das decisões, situações difíceis da vida, é Jesus estar no teu barco. Se Ele não estiver no barco, você vai a pique. Se Ele não estiver no teu barco, você afunda. Se Ele não estiver no seu barco, você vai padecer e vai perecer nesta tempestade. Mas se Ele estiver no teu barco, se Ele estiver na polpa da sua embarcação, nem que Ele esteja descansando, mas se Ele estiver ali, no teu barco, tem uma palavra de ordem que vem dEle: aquieta-te. Acalma-te, aquieta-te, acalma-te, aquieta-te, acalma-te. A tempestade pode ser grande, talvez você entrou nesse ano enfrentando uma, ou talvez você vai enfrentar. Eu não estou profetizando derrota para você, não, estou preparando a sua alma e a sua vida espiritual para enfrentar o que pode vir por aí. Mas fique tranquilo, Jesus está no barco, e se Ele está no barco, tem uma palavra de ordem, e a palavra de ordem diz que para a nossa vida é: ei, aquieta-te, acalma-te. Há uma palavra sendo liberada da parte de Deus para a sua vida nesta noite. Eu estou aqui como profeta de Deus para a sua vida, para o seu ano, para a sua história, e a palavra de ordem para você nesse dia é: aquieta-te, acalma-te. Mas a tempestade está forte, Jesus, já tem até água no barco. Ei, aquieta-te, acalma-te, aquieta-te, acalma-te, fique tranquilo, Ele é o dono da tua embarcação, está no controle do teu barco, e Ele já falou que nós vamos chegar na outra margem. Eu estou cheio de Deus aqui hoje. Ei, cachorabagachuramarai. Satanás está tentando impedir. Ele vem com tempestade, ele vem com palavras, ele vem com ações, ele vem com calúnia, ele vem difamando, ele vem tentando com tristezas, ele vem tentando com o mal, mas ninguém vai te parar. Aquele que começou a boa obra é fiel, 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 fiel para concluir. Levanta a sua mão assim lá em cima, 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 lá em cima. Eu quero profetizar o que está no texto. E o que está no texto é: ei, Jesus está dizendo para você: aquieta-te, acalma-te. Jesus está dizendo para você: ei, vai chegar do outro lado. Ei, vai dar certo. Não é serás, não vai dar certo, eu estou no teu barco, você vai conseguir chegar do outro lado, não porque você tem o controle, ou porque você sabe dirigir, não, é porque eu estou no teu barco. Jesus nesta noite segura essa mão levantada, segura essa mão levantada. Ele pega pela tua mão e Ele está dizendo para você: ei, aquieta-te, acalma-te, aquieta-te, acalma-te, aquieta-te, acalma-te, porque está vindo bonança da parte de Deus sobre este mar. Essa tempestade vai passar, este vento forte vai passar. O teu barco pode ter água, mas tem Jesus. Vai passar, vai passar, vai passar. Eu sinto Deus aqui, aleluia. Eu sou pentecostal, estou com vontade de dar uns pulos aqui, com vontade de dar umas corridas, aleluia. Aleluia, como Satanás tem agido para tentar destruir, para tentar romper,
Como Satanás tem agido na vida dos nossos adolescentes, na vida dos nossos jovens, tentando trazer frustração. Vem cá, Will, vem cá, Will, vem cá. Como Satanás tem agido para tentar fazer com que esta geração não atravesse o outro lado. Como Satanás tem agido para fazer com que esta geração não vá para o outro lado. Como Satanás tem agido para tentar tirar Jesus do barco deles, mas eles vão chegar do outro lado, eles vão atravessar do outro lado. Teu filho não vai morrer nessa tempestade, não. Tua família não vai morrer nessa tempestade, não. Jesus está no teu barco, está dizendo: teu filho que é adolescente vai atravessar, teu filho que é jovem vai atravessar, tua esposa vai atravessar, teu marido vai atravessar, tua casa vai atravessar, tua família vai atravessar, a igreja vai atravessar, a noiva vai atravessar. Nada vai impedir, operando Deus, quem impedirá? Satanás não vai impedir, Satanás não vai parar, Satanás não vai destruir. A tempestade pode ser provocada por ele, como foi no texto, mas o dono do mar é Jesus, o dono da embarcação é Jesus, o dono do vento é Jesus. Ele vai dizer: eu repreendo agora, aquieta-te, acalma-te, vem bonança, vem bonança, vem bonança, vem bonança. Está chegando da parte de Deus bonança para tua casa. Aí a chora, aí ricapaca chora marrai. Os discípulos então recebem uma palavra um pouco dura. Jesus olha para eles e diz: vocês têm pouca fé. Será que vocês não têm fé? Perderam a confiança? Daí depois disso os discípulos olharam para aquilo. O temor do versículo 41 é reverência. Entrou no coração deles e eles disseram: quem é este? Quem é este? Quem é este? Até dado momento os discípulos não tinham visto algo tão sobrenatural assim. Quando eles olharam: quem é este? Que tem poder sobre as águas, que tem poder sobre o vento, que tem poder sobre a natureza. Ele só falou e parou. Ele só disse e parou. Jesus não faz curva não, meu amigo. O que Jesus tem para fazer, Ele faz e acabou. Jesus não tem meia palavras não. O que Jesus tem para fazer, Ele faz e pronto. Jesus não trabalha no parcelamento, não. Se Jesus vai fazer, Ele vai fazer e acabou. Se Jesus vai atuar e acabou. Mas está demorando, mas vai fazer. Mas está difícil, mas vai fazer. Mas é impossível, mas vai fazer. Não tem nada que Ele não faça. Ele tem o domínio sobre o vento. Ele tem um domínio sobre o mar, pastor Osvaldo. Ele tem domínio sobre a sua tempestade. Ele tem um domínio sobre a sua tempestade. Fique de pé por bondade. Eu falei que ia ser rápido. Eu vou retornar a falar o que eu disse. Nós estamos numa embarcação, Jesus está na popa. Você vai enfrentar batalhas esse ano. Você vai enfrentar dificuldades. Mas Jesus vai estar no teu barco. Jesus vai estar na sua embarcação. E você vai chegar do outro lado. Diga bem forte comigo: eu vou chegar do outro lado. Você não vai parar no meio, nem no início, pastor. Não. Jesus disse: vamos passar. Para onde? Para outra margem.
Se ele disse que nós vamos passar, é porque nós vamos passar. Se ele falou, está falado. Não tem Lula, não tem esquerda, não tem o Majin Buu da Coreia do Norte, não tem Putin, não tem China, que pare a marcha da igreja. A igreja vai passar. Não tem governo, não tem política, não tem sistema, não tem ideologia que pare a marcha da igreja. Jesus disse, vamos chegar do outro lado. Eles podem nos privar de muitas coisas, mas não nos privam do céu. Nós vamos chegar do outro lado. Palavra de ordem para Jesus nesta noite e para a sua alma é, irmão Luciano, acalma-te. Aquieta-te, irmã Marizane. Jesus está no controle. Aquieta-te, meu amigo. Jesus está no controle. Essa tempestade pode ser provocada pelo diabo, mas o dono do mar é Jesus. O dono do teu barco é Jesus. A tua embarcação é Jesus. E nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Diga para o irmão que está, eu não costumo fazer isso, mas diga aí, querido, diga para ele, querido, nós vamos chegar do outro lado. Eu vou chegar junto com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Louve o nome do Senhor. Enquanto a tempestade está vindo, louve. Enquanto a tempestade está te sufocando, louve. Ele está no barco. 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 Aleluia. Ele vem com total. É o homem que teve o poder. Ele fez caminho para o povo. O hino. Aleluia. Cante. Quando? E não puder atravessar. Chame. Esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tuas armas não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Aleluia. Alguém em nosso meio que deseja entregar a vida a Jesus. Talvez Jesus não esteja no teu barco. E você ouvindo a voz dele nesta noite está dizendo, eu preciso que Jesus entre no meu barco. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, eu gostaria de conhecê-lo. Ou se reconciliar com ele. Sai do seu lugar. Está vindo ali uma vida. Ele já tinha falado comigo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Jesus tem que estar no seu barco. Se ele não estiver no seu barco, a sua embarcação vai a pique. Se há alguém que deseja, sai do seu lugar, deixa eu te conhecer.
Deixa eu conhecer você, orar por você, abençoar a sua vida. Há mais alguém? Não, nós vamos orar pelo nosso irmão que aqui está. Ele já tinha falado comigo. E eu falei, então eu vou fazer o convite, você vai vir à frente. Jailton, estenda a sua mão para cá, porque hoje Jesus está entrando no barco do Jailton e vai conduzir a vida dele. Pai, nós oramos. Nós cremos no poder que há na sua palavra que foi ministrada. O seu poder sobre os elementos da natureza. O seu poder por meio da sua palavra, de uma única vez, aquietar o vento e acalmar a tempestade, acalmar o mar. E nós queremos te louvar porque tu estás no nosso barco. E aqui está o Jailton que está entregando a vida a ti, para que tu possas ser o condutor da embarcação dele. E que nas tempestades da vida tu possas conduzir, controlar e vir com a sua palavra de ordem. Escreve o nome do Jailton no teu livro, no livro da vida. E nunca permita que o Jailton saia da tua presença, mas que ele venha ser fiel a ti, santificado diante de ti e viver uma vida abundante, Senhor meu Pai, na tua presença. Nós oramos e abençoamos a vida do Jailton em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Nós vamos cear.